Bom dia, congregação amada do Senhor. Meu nome é Maria do Carmo, mas podem me chamar de Carminha. E aí, vamos falar hoje sobre a preparação. Por que que a gente precisa de se preparar? Porque a preparação é um processo de transformação. Então, te chamo a ver o vídeo até o fim, conhecer da história de José, ver como que ele se preparou, como mudou sua história. Compartilhe, né, com pessoas, assine o canal, clique no sininho para que, né, você possa ser avisado desta e de outras mensagens e divulgar a palavra de Deus. Então vamos lá. O que é preparação? É a ação de preparar, de se preparar. É um processo ou uma operação de aprontar qualquer coisa para uso ou serviço. E aí a gente pode pensar em duas áreas, né, que é muito comum, por exemplo, fabricar. Então eu vou preparar um remédio. Então você tem muitos passos, tem um tempo, vários requisitos são exigidos nessa preparação. Também, se a gente pensar em preparar uma comida, veja, eu vou ali preparar um alimento. O que, que significa? Que você vai transformar aquele alimento numa iguaria, num prato gostoso. Então, preparação é esse processo e demanda tempo, demanda alguns critérios, demanda passos, né? Então, vamos ver como é que José do Egito, né, uma história que todo mundo conhece, ele se preparou até que de um rapaz de 17 anos se tornou o segundo no, no Império Egípcio, né? Só o faraó estava acima dele e ele gastou um tempo, né, para acontecer isso. Então vamos ver detalhes desta história de José e vamos ver por que, que é importante a gente se preparar e exemplo de como ele se preparou, o que, que aconteceu na vida dele. Então nós vamos começar como que era antes, quem que era esse José? Então, quantos anos ele tinha, características dele. Então, a Bíblia fala que José tinha 17 anos, ele apacentava as ovelhas com seus irmãos e ele ainda era jovem, né? Está escrito que ele tinha 17 anos. E ele andava com os filhos de Bila, de Zilpa, as mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Então, o que, é que a gente vê aqui? Ele era novo, tinha 17 anos, ele era fofoqueiro, porque ele trazia más notícias dos irmãos para o pai. Ele andava com os irmãos mais velhos, então ele estava. Pode ser uma coisa boa, né? Mas pode ser uma coisa ruim de andar com os mais velhos, aprender cedo coisas que talvez não deveriam. Mas aqui a gente vai ver características, como que José era. Depois a gente viu que ele. Viu? Não, vai ver, né? Eu estou contando aqui a história dele, né? Muitos já conhecem, que o pai dele, o Jacó, gostava mais dele do que os outros irmãos. E fez para ele uma túnica de várias cores. E essa túnica identificava o José como o mais querido, o mais amado. E os irmãos tinham ciúme dele. E e ele gostava de sonhar, ele contava os sonhos, contava para os irmãos, e os irmãos ficavam com raiva dele. Os irmãos não gostavam, ficavam assim com ciúme. E a palavra fala que eles odiavam mais e mais a José, porque ele contava os sonhos, em cada sonho ele estava, às vezes, acima dos irmãos, até do pai. E depois, nesse processo de ir atrás dos irmãos, muitas vezes o pai falava para ele ir. Ele andava errante pelo campo e um homem perguntou para ele: Uai, o que, é que você está procurando? Então você vê que ele não sabia bem o caminho, ele tinha disposição, ele ia, mas não era muito focado. Mas aí como fala, a pessoa que o encontrou
falou para ele, ó, o caminho é esse, esse, esse. Eles estão lá em Midian. Então, ele não sabia muito bem o caminho. Ele era muito jovem, ele não era assim muito focado, mas ele tinha vários sonhos. Então, ele já era conhecido como sonhador mor. Os irmãos deles falavam: ah, lá vem o sonhador mor. Então, ele já era identificado como uma pessoa que sonhava. E aí começa a história de infortúnio de José. Ele, então, foi vendido para o Egito. E eu vou até ler um versículo aqui, está lá em Gênesis 37, 28, que diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, os irmãos dele estavam com raiva dele e tudo, pensaram em fazer alguma coisa. Tanto o Judá quanto o Rubens quiseram livrar ele, mas ele foi lançado numa cova e quando o Rubens voltou, ele já não estava lá. Por quê? Porque os midianitas passaram e venderam ele e levaram ele para uma terra estranha. E aí era para o Egito. Então, eles venderam, né, José, e ele foi vendido para Potifar, um oficial de Faraó. E esse oficial era capitão da guarda. E aí ele ficou lá. E esse Potifar foi vendo que José era uma pessoa abençoada, né? E ele, então, deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que ele não sabia nada do que acontecia, a não ser o pão que ele comia. E José, além de tudo, era bonito, né? Fala que ele era formoso de porte e de semblante. Então, era um cara, né? Forte, bonito. E aí, o que aconteceu? A mulher do faraó pôs o olho nele e quis ele de todo jeito. E ficou lá, uma sarna em cima dele. E aí, o José, numa das investidas da mulher, falou: olha, eu não vou pecar contra Deus. E eu estou controlando essa casa toda. A única coisa que o Potifar me proibiu foi de você. Como é que eu vou me apresentar diante dele? E aí ele fugiu. E nessa fuga, a mulher já tinha agarrado a túnica dele. E aí ficou com a túnica. E aí ela inventou uma história para Potifar de raiva, né? A raiva de ser rejeitada. E aí o que veio acontecer? José foi preso injustamente e ele ficou lá na casa do cárcere e aí ele foi preso. E o que aconteceu? Mesmo preso, mesmo nesse infortúnio, ele alcançou graça diante do carcereiro mor, que é o carcereiro maior. E aí ele entregou esse carcereiro todos os presos na mão de José. Então, ele já estava liderando. Ele liderou na casa de Potifar, ele liderou na prisão e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E ele tinha algumas características, nós já vimos, ele era sonhador, ele falava, né, dava notícia de tudo. Então, ele era o quê? Ele era observador. Então, o dia que chegou o copeiro e o padeiro lá, o que ele fez? Ele perguntou: uai, por que está triste o seu semblante? Ele notou que o copeiro e o padeiro do rei, que o rei ficou com raiva desses dois, mandou prender, né? O rei, no caso, é o faraó. Então, eles foram lá para a prisão. Claro, eles estavam à direita do rei. Depois da prisão, estavam tristes, né? E o José notou isso. Então, ele tinha como característica ser observador. Mas ele foi proativo. O que ele fez? Ele pediu essas pessoas para contar como que
que sonho que eles tiveram. Então, contai-mo, peço-vos o sonho. Então, José interpretou o sonho. E aconteceu exatamente do jeito que José interpretou. E ele teve a humildade de pedir para esse copeiro e esse padeiro para lembrar dele quando estivesse diante de Faraó. Na verdade, o sonho, um foi enforcado, o outro foi levado à presença de Faraó. Só que esse cara se esqueceu de José. Então, José continuou preso, injustamente, esquecido. Então, ele estava num infortúnio, numa situação muito, muito ruim. E aí, o José, ele continuou a ser no proativo, continuou a ser observador, continuou a interpretar sonhos, né? E ele sabia que era injustamente, e as outras pessoas também, porque ele contava. Inclusive, tem uma parte que ele falou: eu fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui tenho feito alguma coisa para que me pusessem nessa cova. Então, ele era inocente, contava que era inocente. Então, depois que ele interpretou os dois sonhos e os dois foram verdade, passado-se um bom tempo, o faraó teve um sonho e ninguém sabia interpretar. Aí o cara lembrou e falou com o faraó. Faraó foi o copeiro, né? Falou assim: olha, quando eu estava preso, quando você ficou com raiva de mim, tinha um cara lá que interpretou o sonho, então estava eu e o padeiro, e ele falou que eu seria alçado à tua presença novamente e o padeiro seria morto. E isso tudo aconteceu, então tem esse cara que interpreta sonhos. E aí José foi levado à presença de Faraó. E olha só, em Gênesis 41, 14 está escrito: então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Olha, esse detalhe aqui, eu falo especialmente para aqueles muito jovens, que resistem aos protocolos, que não quer seguir as coisas do jeito que são. E às vezes às vezes não, muitas vezes é necessário. Para tudo há um protocolo, até para ser rebelde há um protocolo, porque você tem umas características que você vai ser reconhecido por outros. Então, para chegar diante do faraó, ele teve que tomar banho, ele teve que trocar de roupa, ele teve que seguir o protocolo. Então, mesmo que às vezes a gente não gosta muito, é importante seguir o protocolo, isso faz parte. É uma coisa pequena, então a gente estava falando do protocolo. Como que é importante você seguir protocolo. E às vezes não custa nada. Às vezes a gente fica mais implicando, né, com certas coisas. Ah, não vou fazer isso, fulano mandou. Ah, isso é o status, isso é isso e aquilo. Mas José seguiu, né? E então, aí o que aconteceu? Ele interpretou, pedindo a Deus, né, a inspiração, que Deus revelasse, que o Espírito Santo revelasse. Mas olha só, eu vou ler aqui o verso 41, aliás, no capítulo 41, verso 33 e 34. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então, o que ele fez? Ele interpretou o sonho, mas ele apresentou uma proposta de solução. Então, eu vejo, você vai estar se preparando. A preparação, ela pode ser para qualquer área. Preparação para passar no vestibular, preparação para ser promovido, preparação para conseguir um trabalho, preparação para qualquer coisa, não só na área profissional, em todas as áreas.
você tem que apresentar proposta, tem que ser proativo. Olha, quase sempre, se você para de reclamar e começa a pensar numa solução e vá até o seu chefe, no caso, né, do empregado, e apresenta uma proposta, quase sempre essa proposta é aceita. Gente, olha só, o faraó aceitou a proposta, então ele saiu da prisão e foi se tornar o segundo homem no Império Egípcio. Acima dele, só o faraó. Então, foi algo assim muito forte. Então, a preparação, no caso de José, veja bem, demorou, ele tinha 17 anos e agora ele tem 30 anos. Está escrito aqui em Gênesis 41, 46. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então ele se tornou a pessoa mais conhecida, né? Era o segundo, tudo que ele falava ocorria. Então, gente, ocorria assim, né? Todo mundo o obedecia. E aí, eu queria, então, ressaltar essas qualidades de José, são características, são princípios, e essas coisas nos ajudam ao quê? Preparar comida não é o processo de transformar aquela. Imagina a mandioca está debaixo da terra, ela precisou primeiro de ser plantada, depois foi colhida, descascada, cozinhada, para depois se tornar um prato, uma iguaria. Então, há um tempo, José gastou 13 anos. Alguns têm mais, demoram mais, com certeza, para transformar a sua vida, transformar a posição, várias coisas. Nós podemos pegar os discípulos, né? Eles eram pessoas, pelo que tudo indica, eram pessoas um pouco despreparadas, mas andaram com Jesus, o mestre dos mestres, e aí o mestre pôde ensinar para eles todas as coisas, e eles depois, né, se tornaram os apóstolos, se tornaram aqueles que levaram o evangelho a todos os povos. Então, eu quero ressaltar isso, a preparação. Como é importante a gente gastar tempo, a gente se dedicar. Igual José, ele era sonhador. Como é importante você ter um sonho, né? Você querer alguma coisa, você desejar. Ele imaginava. É importante a gente imaginar, é importante pensar, é importante você observar. Você vê, ele estava lá no cárcere, podia estar todo deprimido, todo, né, assim, triste, revoltado, mas entraram, né, o padeiro e o copeiro, logo ele observou, o semblante dele está diferente, o que é que aconteceu? Ah, me conta. Então, ele era proativo, ele dava propostas. Quando ele foi levado à presença de Faraó, ele apresentou, faz assim, assim, assado. E o Faraó aceitou. Então, o que? São vários passos. E outra coisa, quando você está em cima, se você está numa posição de autoridade, e o José, mesmo servo na casa de Potifar, ele tinha autoridade, ele exerceu liderança. Então, não quer dizer que você tem que ocupar formalmente um cargo para você se preparar, para você exercer sua liderança. José, nesses 13 anos, ele não tinha a posição, o lugar, né, que a gente fala, a função de líder, mas ele exerceu essa liderança na casa de Potifar. Depois ele foi preso injustamente. Ele não ficou ali parado, ele continuou sonhando, ele continuou praticando suas qualidades, ele continuou a sonhar, continuou a interpretar sonhos, e depois ele pediu para o copeiro se lembrar dele, o copeiro esqueceu. Às vezes a gente pensa que nossa resposta está próxima e de repente há uma reviravolta e o caminho parece que fica mais longo. Mas olha,
Jesus está conosco. O nosso caminho, ele está vendo tudo. Não há nada que escape aos olhos do Senhor. E ele não está mudo para não poder falar, o braço dele não está encolhido para não poder agir. Então, está escrito: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aí, gente, não vamos temer, nos preparar, ainda que haja contratempos, ainda que haja problemas. José, quando interpretou o sonho, ele achou que já estava livre, porque aconteceu, o cara foi levado para a presença de Faraó. Ele não contava que o copeiro ia esquecer dele, mas esqueceu. Eu não sei quando, né, que isso aconteceu, quantos anos ainda se passaram até que o Faraó sonhou e que o copeiro lembrou de José. Então pode haver as intempéries, as dificuldades, mas o Senhor está do seu lado e você vai alcançar aquilo que o propósito que Deus tem para você, ele tem um propósito. E aí, nessa preparação, quando você chegar a uma posição, é interessante que você não precisa mais de explicar tantas coisas, porque a própria posição de autoridade exime muitas vezes a pessoa de ficar explicando por que fez. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em ficar explicando os detalhes. Se você está numa certa posição, não se preocupe tanto com isso. Você pode fazer certas coisas sem ninguém ficar te perguntando. E mesmo se perguntar, você não tem que responder tudo que pergunta, e nem de toda forma. Porque, às vezes, quando você fala muito, você dá munição para aquelas pessoas que estão com você. Você está contando coisas que nem era para contar. Eu falo isso porque eu sou um pouco faladora, sabe? Eu estou me tratando, eu estou me preparando para ser uma pessoa menos faladora, sabe? Mas eu não desisti ainda de me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho 64 anos, mas eu quero deixar de, sabe, dar muita explicação e falar muitos detalhes, porque às vezes esses detalhes trabalham contra você. Olha, eu me lembrei, na história de José isso aconteceu. Os irmãos, quando foram comprar comida, né, porque tinha fome lá em Israel, e José era o governador, então ele é que vendeu comida para os irmãos e tem todo um processo, e até que José se revela aos irmãos, nesse processo ele foi perguntando várias coisas. E aí os irmãos contaram tudo. Aí depois José pegou e falou assim: você tem um irmão? Traz ele para mim. E aí os próprios irmãos falaram, quando o pai falou assim: mas como assim? Por que vocês contaram que vocês tinham um irmão? Aí eles explicaram: mas o cara começou a me perguntar isso e aquilo. Eu falei: como é que eu ia imaginar que ele ia usar isso contra nós? E às vezes ocorre isso. A gente fala e dá munição para alguma situação que não precisava acontecer. Então, é só um lembrete que no seu processo de preparação está incluído esse pensar no que a gente fala. Não falar de qualquer jeito, nem para qualquer pessoa. Mas o foco aqui é José. Passou 13 anos, né, de 17 aos 30, até ser alçado a uma posição de comando, de liderança, mas em todo o seu caminho ele não deixou de exercer aquela liderança, exercer aquelas qualidades que ia preparando. Vocês lembram que eu falei que ele ficou perdido no caminho? Ele não era focado, mas depois, quando ele reconhece que os caras chegaram com cara triste, ele já havia se transformado. E várias outras coisas a gente pode notar na história de José, que ele foi se transformando e se tornou o segundo homem mais importante no Império Egípcio. E quase todo mundo conhece a história dele, né? Você vê, a gente aqui do outro lado do mundo conhece a história de José. Então, essa semana, eu queria deixar para vocês essa reflexão, como é importante se preparar. E se preparem para durar um tempo, se preparem para fazer coisas,
como eu disse em outra mensagem, coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, vamos, né, meditar nisso, colocar diante de Deus, sabendo que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e Ele quer que nós sejamos pessoas melhores na mão dele para fazer, né, segundo o propósito dele. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana e o Senhor abençoe cada uma de vocês. Muito obrigada. E não esqueçam, assine, entre lá no canal, clique no sininho e divulgue essa palavra, porque eu acredito que, de alguma maneira, ela pode ajudar alguém. Muito obrigada. Tenha uma ótima semana.